Estamos no ar, mais um Conexão para você. Hoje é quarta-feira, essa semana passou voando, gente. Stephanie, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda ao Conexão. Pela segunda vez, né? Pela segunda Mas a primeira vez que você veio, você estava bem acompanhada, né? Conta pra gente, era o trio Arte em Louvor, né? Trio Arte em Louvor, com a Sara e a Artêmia. Isso, e hoje a gente está aqui com o Adley. Tudo bem, Adley? Seja bem-vindo ao Conexão mais uma vez também. E ele tá assim, gente, tá com violão agora, daqui a pouquinho ele vai tocar o teclado. Você vê que toca mais algum outro instrumento? Passa o microfone para ele dar uma boa noite, um oi para quem tá em casa, o Adley. Boa noite para todos em casa, um prazer estar mais uma vez aqui. Eu toco acordeon também, né? Assim, o meu forte é mais a parte de teclas, né? Mas mandou muito bem no violão aqui, na abertura do nosso programa. Muito obrigada pela participação. Agora, Stephanie, vou mostrar aqui o seu trabalho solo também. Quem quiser adquirir, quem tá em casa, como que faz? Você pode acessar pelo meu e-mail, que ainda não tem a página, mas terá, pelo stephanieperiza@gmail.com, ou então entrando em contato por telefone, que é o telefone do produtor Eliel, 9292-7446. Muito bom. E você que está em casa, claro, agora chegou o momento dos nossos recados. Você que quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, pode solicitar o Resgate da Verdade, que é o nosso estudo. Pode acessar o nosso blog, novotempo.com/Conexão Jovem, e saiba como adquirir esse estudo. Vai chegar na sua casa, é um presente do Conexão e da TV Novo Tempo. Temos também a nossa revista parceira da nossa editora Casa Publicadora, a Conexão 2.0. Se você ainda não fez a assinatura, não perde tempo, passa lá, conexão20.com.br. Esse portal também é atualizado diariamente, você pode acessar, eles postam matérias, tudo que tem a ver aí com o nosso universo jovem, você fica por dentro e saiba mais como fazer a assinatura da revista. E é o seguinte, gente, 5 de outubro está chegando, as eleições, um momento decisivo para o nosso país, e hoje vamos bater um papo sobre política, e eu recebo aqui o Bruno. Tudo bem, Bruno? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Bruno, que faz parte aqui do jornalismo da Novo Tempo, está participando com a gente. Bruno já participou outra vez aqui no Conexão, né, Bruno? Tive uma vez aqui para falar sobre tolerância. E hoje estamos aqui para falar sobre... Você sempre gostou de política? Foi um assunto que sempre te interessou? É engraçado, porque sim, é um assunto que pode não parecer tão atraente, realmente não é, tem muita coisa chata, mas desde pequeno eu lembro muito de quem minha mãe votava, por exemplo, e lembro de achar interessante aquilo e sabia o partido que não seria bom na visão dela. Enfim, e aí com o tempo você vai adquirindo a própria linha de pensamento, enfim, mas desde pequeno me interesso, sim. Certo. Estamos também com o Rodrigo Foles, que é professor no NASP, uma das nossas instituições aqui no estado de São Paulo, e também é editor da Unaspress, que é editora da universidade, não é isso, Rodrigo? Isso mesmo, a editora universitária do NASP, a Unaspress. Inclusive, você trouxe aqui um lançamento, o Manual de Liberdade Religiosa, um lançamento da editora, né? Isso, junto com o curso de Direito, tem vários professores do curso de Direito, vários desembargadores, gente que também, adventista e não adventista, se juntaram ali para escrever um livro bem interessante. Certo. Inclusive, liberdade religiosa tem tudo a ver com o tema de hoje, porque a política influencia muito nessa liberdade, não é isso? Sim, uma das coisas que devemos buscar nos nossos candidatos é se eles estão preocupados com esse tema. Certo. E falando em Unasp, né, o Rodrigo é professor lá, da editora também. Estamos com uma estudante aqui de jornalismo, a Késia. Tudo bem, Késia? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeira vez aqui. A gente sempre recebe estudante aqui do Unasp. A gente tem uma parceria aí, o pessoal sempre vem e passa pelo Conexão. Inclusive, um abraço para os alunos aí do Unasp. E hoje você está aqui com a gente primeira vez, né, Késia? Sim, é um prazer. Deixa eu deixar o meu abraço também para meus colegas de classe, que vão ficar felizes, vão tietar depois. Agora é o seguinte, para a gente começar o nosso tema, é importante entendermos que política não é apenas essa do partido que você conhece, né? Como professor, vamos lá, começando. Política é só política partidária? Eu acho que a gente tem um preconceito, fala política, a gente já lembra partido X, partido Y, esse tipo de política eu não gosto, cristão não pode se envolver nisso. A gente tem esse preconceito muito grande, né? Aí eu afirmo que isso não é política, isso é uma das formas de se fazer política. Mas política é uma coisa muito mais ampla do que isso. O que nós fazemos na igreja, quando a gente cuida dos pobres, quando a gente ajuda na ADRA, quando a gente está preocupado nas escolas também, em melhorar a nossa sociedade. São as ações políticas, São né? ações políticas. Isso também é política. Então, é importante ter isso muito, muito claro. Tudo que fazemos em comunidade,
acaba sendo política. E por que será que a gente vê pouca ligação da religião com a política, Bruno? Às vezes tem essa resistência, não, misturar religião e política, não. É sempre complicado, né? Você mostrou o livro de liberdade religiosa. É sempre complicado você falar. O Estado é laico, não tem uma religião. E é bom que não tenha, e aí a gente tem que concordar com a maioria dos candidatos, é bom que não tenha, porque não tendo preserva a religião de todo mundo. E todo mundo mantém seus direitos. Porque a partir do momento que você começa a misturar muito as coisas, pode haver um conflito de interesses políticos e religiosos. E aí você vai ter um prejuízo que naturalmente vai recair para a religião, principalmente. Então é por isso que é perigoso misturar as duas coisas. Agora, para você, Kézia, no geral, você acha que o jovem se interessa por política? Hoje em dia é difícil dizer, né? Porque depois da crise dos 20 centavos, não é por 20 centavos, talvez despertou em muitos jovens esse interesse. Mas, na realidade, não é todos os jovens que são interessados. Claro que não todos. Mas é muito difícil você achar alguém que realmente para assistir uma campanha eleitoral, para assistir aqueles momentos e querer entender alguma coisa. Ainda mais, que é um ponto que eu acho que a gente vai abordar mais na frente, às vezes jovem cristão, a gente estava conversando na viagem com o Foles, que as pessoas pensam assim, bom, Jesus vai voltar, o mundo vai acabar, então deixa que o mundo se entenda. Mas aí acaba... não é bem assim. Então aí falta ele ter essa sensibilidade de até onde o interesse é importante. E acaba deixando esse papel de cidadão meio de lado, né? Mas é o seguinte, a nossa repórter Caroline Oliveira foi às ruas conversar com alguns jovens para saber, eles se interessam mesmo por política? Olha só. No Brasil, a partir dos 16 anos de idade, a gente já tem a opção de votar. Mas será que com essa idade a gente já tem conhecimento suficiente para escolher um representante para o nosso país? Quem aqui vai votar esse ano? Eu vou votar porque, por exemplo, ano passado teve o problema dos protestos e a maioria que estava protestando eram os jovens. Eu só acho que é importante o voto quando se tem a consciência. Então, se eu não tivesse maturidade aos 16, eu não votaria. Bom, eu tenho 16 anos e eu me sinto na obrigação de votar. Porque eu acho que o país precisa de mim. Eu acho que com 16 anos a maioria não tem maturidade suficiente para pensar em um voto, ou mesmo, e isso só atrapalha às vezes o Brasil, né? Não importa a idade que a gente tenha, o negócio é a consciência, a gente tem que votar com consciência e já termos decisões que possam mudar o país. Eu acho que é muito bom desde que seja optativo. Até porque eu sou contra o voto obrigatório. Eu acho que devia ser optativo a partir dos 18 e se a pessoa quisesse votar, mesmo a partir dos 18, ela poderia ou não. Porque às vezes a pessoa não quer e ela vai lá e faz uma coisa só por fazer e acaba prejudicando o país. Acho que tinha que ser optativo em qualquer idade, porque assim você filtra e as pessoas que vão votar, elas sabem realmente o que querem fazer. Então, eu acho que se eu pudesse votar, eu ainda não votaria porque eu acho que eu não tenho maturidade suficiente. Isso é uma coisa muito importante para o nosso país. Escolhi não votar esse ano porque não tem nenhum partido político ou pessoa que combine com os meus ideais. Eu acho que com a minha idade eu não sou preparado, não fiz pesquisa suficiente, não sei muito bem quem que eu quero que represente eu e o meu país, no caso. E na casa de vocês, como é que é? Vocês discutem política aí com a família? Não, a gente não tem esse costume lá em casa. Meus pais, eles conversam bastante, eu não me envolvo muito, tanto porque eu não vou votar. Eu converso com meu pai e com meu avô pra criticar ou elogiar. Em casa é só mais perto das eleições mesmo, que é pra gente decidir em quem que a gente vai votar. Eu procuro conversar bastante com meu pai porque ele já participou de bastantes eleições, ele já sabe a proposta de cada um, se é verdade o que eles estão falando. Meu pai, ele é bem centrado em política, ele gosta bastante. Minha mãe não tanto, mas ela fala porque todos nós falamos. E na escola? Na escola bastante. No meu grupo de amigos a gente sempre tem o assunto política na nossa roda. A gente procura saber melhor a situação que o país está passando, a gente quer saber também o que vai melhorar. Você vê vantagem nessa política partidária? Eu vejo porque cada partido político tem os seus ideais. Cada partido tem uma coisa que defende e que pode ser diferente do outro. Então, com a política partidária, você tem o direito de escolher qual partido se encaixa mais com as coisas que você defende e acredita. Quem aqui se candidataria para algum cargo político? Eu me candidataria porque eu acho que toda ajuda é bem-vinda. No nosso país precisa de muita ajuda.
Então eu acho que se eu fosse eleita a algum cargo político, eu ajudaria na educação e na saúde, que é coisas que aqui nesse país falta um pouco. Eu não me candidataria porque eu não me acho à altura de estar participando de tanta pressão, porque o país inteiro está em cima de você para saber o que você vai fazer, o que você vai melhorar. Eu não me acharia preparado para estar numa situação dessa, como representante de um país ou de qualquer coisa assim. Bom, a gente conheceu agora um pouco da opinião desses jovens. Sendo opcional ou não, o importante é sempre votar com consciência. É com você, Luciana. No Brasil, a partir dos 16 anos já pode votar, mas obrigatoriamente só a partir dos 18. Quero saber, vocês lembram a primeira vez que vocês votaram? Eu lembro. A primeira vez que eu votei, eu tinha uns 10, 11 anos. Eu fui votar com a minha mãe. Já foi exercer cidadania assim tão cedo, Sim, Rodrigo? eu fazia questão de ir lá apertar os numerozinhos. Ela que falava, eu não sabia nem o que eu tava votando. Mas eu achava divertido lá, né? Primeiro foi rabiscar o papel, né? Eu já sou mais antigo. Depois apertar os numerozinhos. Aí com 16 anos, eu fiz 16 anos, eu corri lá, vou tirar meu título. Só que depois eu fui pro internato e não consegui votar. Fiquei triste no dia, tive que justificar. Então votou mesmo só depois do... Só depois, na outra 16. eleição, nos 18. Provavelmente com 18. Com os 18 anos, que a cada 2 anos, Sim. foi isso, a primeira vez. Mas não lembro o meu candidato naquela época. Não lembro. Não lembro. E a Késia? Bom, eu votei quando eu fiz 16, naquela emoção de entrar naquela sala que ninguém mais podia, que meu pai nunca deixou. Só você Era e a eu Una. e a Una. Meus pais não eram igual do Foles, não podia. Então aí eu fiquei empolgado. Tinha um professor do ensino médio que era candidato, então já tinha toda aquela pressão e tal. Eu fui votar com 16 anos e aí eu esqueci o RG em casa. Uhum. E aí eu tive que voltar, mas eu voltei, fiz a viagem andando, porque eu queria ter emoção de tocar lá na urna. Votei a primeira vez. E o Bruno? Eu também comecei com a minha mãe. Eu ia lá com ela. Acompanhava. Às vezes até me deixava escolher em quem votar. Não muito responsável, mas enfim. Mas ela, claro que me influenciava nesse sentido e me ajudava. Mas eu lembro de ir com ela. E também quando fiz 16 anos, já tirei o título e já votei logo. Acho que não era nem 16, era 17. Mas na primeira oportunidade que eu tive, já votei. E vocês acham que um adolescente com 16 anos, ele consegue fazer uma boa escolha? Né? Você não tem nem a maioridade ainda. O que vocês pensam sobre isso? Eu não sei, eu acho que não. Mas eu estava dando uma olhada em algumas estatísticas. Num contexto nacional, é praticamente irrisório o número de pessoas que votam com 16 e 17 anos. Uhum. Então, é claro que em eleições menores, de repente municipais, ou então na eleição de um deputado, onde os votos fazem mais diferença, isso acaba aparecendo mais, isso acaba sendo mais, influenciando mais. Uhum. Mas num contexto geral é muito pequeno, então talvez sirva até como educativo, assim, esse voto. Mas pronto para escolher, acho bem difícil, a não ser que sejam jovens, como alguns que apareceram na matéria aí, que sabiam muita coisa. E sobre a obrigatoriedade, né, do voto em um Estado democrático, vocês acham que é coerente? Eu acho que essa é uma pergunta muito complicada, mas que é importante Pra ser se responder discutida. em um programa só, eu né, acho que um Rodrigo? programa só para ela já merecia, né? Eu acho que sim e que não. Depende da visão que a gente tiver. Se você pensar como política, como algo necessário para a existência da comunidade, a comunidade toda deveria se obrigar, não é o governo que deveria obrigar, se obrigar a votar. Porque eu acho assim, quem cala, consente, né? Já dizia minha avó. Se você não vota, você é culpado. E depois você não pode reclamar. Então, se você viver em comunidade como todos nós vivemos, então você tem que votar. Então, eu acho que tem que ser obrigatório. Mas dentro do ideal, seria, na verdade, cada um se obrigar a ir, né? Aí fica aí essa questão ambígua, dupla aí, né? Eu penso que ser obrigatório é difícil. Tudo que é imposto pra gente, a gente faz com raiva e com má vontade. Agora, o que eu acho que deveria ser feito é ser conscientizado. Por exemplo, quando eu votei com 16 anos, na verdade, eu votei pela emoção da urna, ia ser divertido. Eu estava, assim, empolgada com a ideia. Mas porque na minha escola não tinha nada tão enfático sobre política. Eu não tinha uma noção da importância que ia ter o meu voto naquela época. Você acha que seu contexto familiar, assim, de repente seu pai gostava muito de política, discutia e tal, te influenciou a você se despertar mais cedo para isso? Totalmente. O meu pai, ele criticava e às vezes apoiava, ele era muito crítico, assistia a campanha eleitoral, que antigamente me irritava, né? Porque eu queria ver desenho, mas cresci, hoje dá para assistir.
Mas, assim, o fato dele insistir muito nisso foi o que me deu essa vontade, esse desejo de participar. Sobre o voto obrigatório, tem um ponto muito positivo que eu acho que é até educativo também, porque para pessoas que não querem votar, só a obrigatoriedade vai fazer ela pelo menos pensar nisso. Então, ela vai participar da política. Agora, o fato de ser obrigatório também não é muito bom, porque pode criar anomalia, no sentido do voto de protesto, por exemplo. A pessoa pode querer escolher algum candidato. E nós temos casos, né? Alguns casos de candidatos que você vê que não tinha condições de entrar, mas como forma de protesto foi eleito. Exatamente. Né? E se cria esse tipo de anomalia, a insatisfação pode ser prejudicial. E num sistema como é o nosso, proporcional, esse tipo de anomalia, desse voto de protesto, quando ele vem numa proporção muito grande, ele leva, por exemplo, um candidato que tenha muitos votos, ele leva com ele outros vários juntos. E isso pode ser muito negativo para a composição do Congresso, né, dos deputados, dos senadores, etc. Dos deputados, senadores não. Certo. Estamos conversando hoje sobre política. Vamos para o rápido intervalo. Quero ler seu comentário. Manda suas perguntas aí. Você pode participar através do nosso Facebook. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já.